Sou grata a Deus nessa noite pela oportunidade que Ele tem me dado de estar aqui. Agradeço a Deus pela tua vida, por você que veio para cultuar ao Senhor, para participar de mais esse dia dessa campanha tão importante, tão gloriosa, que o Senhor tem dado direção para os nossos pastores. E hoje nós estamos no 6º dia desta campanha, onde temos aprendido durante todas essas semanas a prosperar na presença do Senhor. Amados, prosperar na presença do Senhor é maravilhoso, porque o Senhor tem prosperidade para nós em todas as áreas das nossas vidas. Em tudo que nós colocamos na presença de Deus, o Senhor está conosco e nós prosperamos no Senhor. E foi falado sobre o que é prosperar. No primeiro dia desta campanha foi falado, nos ensinado o que é prosperar. No 2º dia foi falado sobre a prosperidade na família, ter uma família próspera, uma família abençoada. Foi falado também no 3º dia sobre a prosperidade financeira. E no 4º dia, na 4ª semana, foi falado na prosperidade da cura, como ser saudável, ter uma vida saudável na presença de Deus. Foi falado também na quinta-feira, foi falado sobre a prosperidade da libertação. Você ser liberto de uma vez por todas e se manter liberto, né? Porque a gente vê muitas pessoas que elas vêm para os pés do Senhor e são libertas, mas elas têm uma recaída, volta e não consegue se manter na presença de Deus, não consegue ser uma pessoa totalmente liberta. E nós aprendemos a ser libertos, a prosperar na liberdade que o Senhor nos dá. E nesta noite, nós queremos falar, amados, sobre a prosperidade no casamento. É uma área da nossa vida que o inimigo tenta de todas as maneiras atacar, minar, impedir, destruir os nossos casamentos. E nesta noite, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor colocou no meu coração a respeito de nós ter um casamento próspero, um casamento abençoado, um casamento firme, um casamento alicerçado na presença de Deus. Porque, amados, quem que criou o casamento? Aonde que surgiu? De que maneira que surgiu o casamento? Através de quem? Foi através do nosso Deus. Deus criou o casamento. Deus fez essa organização para que nós pudéssemos ser casados, ter um casamento abençoado. É criado por Deus. Por isso que é difícil. Não é difícil você ter um casamento abençoado? É difícil. É com luta, é com muita coragem, com muita perseverança. Mas, por mais difícil que possa ser, é possível ter um casamento abençoado. Quando nós colocamos Deus na direção das nossas vidas, nós somos abençoados em todas as áreas da nossa vida. E eu quero convidar você para abrir a tua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 1. E eu quero ler com os irmãos o versículo 27 e o 28. Bem no comecinho da Bíblia, onde tudo começou, né? Onde Deus começou a formar todas as coisas, já estava ali o propósito de Deus, o plano de Deus, para que nós tivéssemos um casamento abençoado, uma vida abençoada. O versículo 27 diz assim: E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou. Repita comigo: e Deus os abençoou. Amém. E Deus lhes disse: frutificai
e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Amém, amados? Essa é a palavra do Senhor. Deus, quando Ele criou o homem e a mulher, Ele os uniu e Ele os abençoou. E é essa bênção que faz com que nós tenhamos um casamento abençoado, um casamento próspero. É essa bênção do Senhor que torna a nossa família, o nosso lar abençoado. E quando eu li esse versículo, essa palavra, Deus os abençoou, me chamou muita atenção. Para nós termos um casamento próspero, nós precisamos de ter um casamento abençoado por Deus. Muitas vezes, né, a pessoa não coloca na presença de Deus, não busca no Senhor, tem um casamento, né, conhece uma pessoa, acaba se envolvendo e tem um casamento fora do propósito de Deus, fora dos planos do Senhor. Não busca a bênção de Deus para o seu casamento. E aí, dá tudo errado. Porque faltou a bênção de Deus. Então, quando nós queremos qualquer coisa na nossa vida, o primeiro passo para nós sermos abençoados, sermos prósperos, nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. Buscar a Deus. Deus, é isso que o Senhor tem para mim? É isso que o Senhor quer para a minha vida? Eu quero ter a tua bênção. Eu quero estar na obediência da tua palavra, porque eu quero ser abençoado, eu quero ser próspero, quero ter uma vida feliz, uma vida alegre, uma vida abundante. Porque a palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor, ela invade, ela preenche todos os espaços das nossas vidas. Então nós temos uma vida abundante, uma vida alegre, feliz, quando nós colocamos o Senhor na frente das nossas vidas. E, amados, o inimigo das nossas almas, ele luta com todas as suas forças contra a nossa família, contra o nosso casamento, contra a nossa vida. E nós devemos estar atentos, nós devemos estar alertas quanto a isso, né? Devemos nos preocupar muito com isso, porque nós não podemos nos descuidar, porque ele não se descuida. E o propósito dele é destruir tudo aquilo que Deus criou, tudo aquilo que Deus fez. O inimigo veio para destruir. Na Bíblia diz que ele veio para matar, para roubar e para destruir. E esse é o primeiro passo dele. Porque, amados, se ele destruir a família, se ele destruir o casamento, não vai haver família. Se não houver família, não tem igreja. Quantas famílias nós temos aqui nessa noite? Glória a Deus, glória a Deus. A igreja, por isso que nós falamos que a nossa igreja, ela é uma família. Nós somos uma família. A igreja do Senhor é uma família. E o inimigo, ele tenta de todas as formas a destruir as famílias. E muitas vezes, quando nós começamos as coisas de uma maneira fora do propósito de Deus, fora dos caminhos do Senhor, fora da vontade de Deus, a gente começa a passar pelas consequências. Por isso, nessa noite, né, para você que está aqui, que ainda não se casou, procure a ver se realmente é da vontade de Deus. Não pague o preço, não vá de qualquer jeito. Diz, paciência, seja o que Deus quiser, né? Não, Deus quer sim o melhor. Então, se você ainda não teve né, ainda não se casou, preste atenção. Veja com quem você vai se casar, quem você está namorando, quem você vai namorar. Comece a avaliar, comece a escolher. Porque nós devemos avaliar com quem nós vamos nos casar. Uma coisa que nós temos que prestar muita atenção, amados, é no caráter dessa pessoa. Porque o caráter, ela influencia em tudo na vida
nas nossas vidas. Mas, de repente, né, nós estamos aqui, você está aqui nessa noite e diz assim, mas agora não adianta mais ouvir essa palavra, porque eu casei fora do propósito de Deus. Eu não estava na igreja, eu não busquei ao Senhor. Então é por isso que eu estou passando por esse, por aquele e por aquele outro problema? Pode ser, sim, pode ser que você... Mas quando você se volta para o Senhor, a Bíblia diz que Ele faz nova todas as coisas nas nossas vidas. Tudo, eis que tudo se fez novo. Quando eu me casei, eu estava totalmente fora dos planos de Deus, totalmente fora dos caminhos do Senhor. Então eu não observei, eu não orei, não busquei, eu simplesmente conheci o meu esposo e me casei. Mas eu sabia, conhecia já a família dele antes de conhecê-lo, já conhecia seus pais, suas irmãs, eu sabia que ele era um homem de caráter. Ele era um homem bom, uma pessoa responsável, trabalhador, mas eu não busquei se era da vontade de Deus. E com o passar dos anos, nós tivemos o nosso filho, e o tempo foi se passando, e ele sempre muito atencioso, muito dedicado à família. Mas chegou um dia, amados, que eu voltei aos pés do Senhor. Eu era conhecedora, eu não conseguia viver mais longe da presença de Deus. E aí eu comecei a enfrentar algumas dificuldades. Aquele casamento que aparentemente parecia que estava tudo certo. Nesse momento, ele falou, olha, você quer ir, você vá, mas eu não vou. Eu não quero, eu não gosto. Então, se você vai, tudo bem, mas você não traga os crentes aqui em casa. Na minha casa, não. Não quero. Não quero crente aqui, não quero e tal. E eu comecei a vir, e o meu filho, o Felipe, começou a vir junto. E nesse momento, foi o momento que nós batemos de frente. Porque ele não aceitava que o filho dele fosse crente, fosse um cristão. Ele não queria, de jeito nenhum. Mas o Felipe queria, estava no coração, no desejo, era o desejo do coração. Meu pai já havia, há tempos atrás, dado uma palavra profética na vida do Felipe, que ele iria se converter e ganharia o seu pai para Jesus. E quando eu vim e teve toda aquela resistência da parte do meu esposo, eu falei, Deus, e agora? O que eu vou fazer? Mas eu cheguei aqui, nessa igreja, e recorri ao nosso pastor para ver as atitudes, como proceder. Ele falou, não fala nada. Deixa ele ver Deus agir na tua vida. Não fique falando, não fique querendo obrigar ele a ir na igreja. Então eu fui seguindo todos os conselhos e todas as direções, eu orava, todas as direções que Deus me dava, todas as decisões, as orientações que o meu pastor me dava, eu fui seguindo. E eu perseverei, porque tinha dias difíceis para estar aqui, muito difíceis. Mas eu dizia, não, eu preciso perseverar na presença de Deus. Se eu quero ter um casamento abençoado, uma família abençoada, o meu esposo precisa conhecer a Jesus. Porque eu não conseguia mais viver longe da presença de Deus. Fazia parte de mim, estava no meu DNA. Eu já conhecia ao Senhor, já tinha tido experiência com o Senhor. Então eu precisava estar na presença do Senhor. Mas eu queria poder chegar aqui e dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. E foi dias e dias e dias, e situações acontecendo, e eu orando, e eu buscando ao Senhor, e eu clamando a Deus, e eu dizendo, Deus, eu quero ver esse milagre acontecendo dentro da minha casa. E com o passar do tempo,
Com o passar dos meses, Deus foi transformando a minha vida. Eu sempre falo que cada vez que eu vinha na igreja, cada culto aqui que eu assistia, eu tomava um banho de chuveiro, sabe? Eu me limpava um pouquinho. Estava com a vida totalmente, quando eu vim para cá, com a minha vida totalmente destruída. Totalmente destruída. Minha família estava prestes a desmoronar. E eu cheguei e o Senhor foi trabalhando na minha vida, o Senhor foi mudando, o Senhor foi me lapidando, o Senhor foi me transformando. O meu filho, Felipe, presbítero Felipe, hoje, se converteu, se batizou. Foi um dos dias mais difíceis para nós, foi aquele dia, para mim e para ele. Porque o pai dele ficou muito revoltado com aquela decisão. Foi muito difícil. Mas Deus, mais uma vez, estava conosco. A minha filha, Elisandra, veio junto para a igreja, se converteu ao Senhor, colocou a sua família na presença do Senhor. Deus começou a trabalhar. E Deus foi trabalhando nas nossas vidas. Deus foi transformando, Deus foi mudando, Deus foi me limpando. E eu prosperando na presença de Deus, buscando ao Senhor, pelo meu casamento, pela minha família. E um dia, pela graça de Deus, o meu esposo aceitou o convite da minha filha. Foi ela, eu não tinha coragem de chamar ele para vir na igreja, eu não chamava, de jeito nenhum. Eu não tocava dentro de casa em assunto nenhum da igreja, da Bíblia, nada. Mas a minha filha, um domingo, se encorajou e chamou ele, convidou ele para vir. E ele aceitou aquele convite e eu fiquei muito surpresa. E ele veio. E o Senhor começou a trabalhar na vida dele. E ele entregou a sua vida para Jesus. E Deus transformou a vida do meu esposo. Deus transformou o meu lar. Deus transformou a minha casa. Deus transformou a nossa vida. E hoje, pela sua graça, misericórdia, eu posso dizer para a igreja do Senhor que nós temos um casamento próspero, um casamento abençoado. O Senhor nos ensinou a prosperar. Hoje, quando nós estávamos vindo para cá, eu ainda estava comentando que Deus tem trabalhado na minha vida todos os dias. Todos os dias Deus tem trabalhado na minha vida. Porque eu era uma pessoa muito explosiva. Uma pessoa assim que não pensava para falar. Sabe? Era contrariado, era para já a resposta. E Deus começou a trabalhar na minha vida. E Deus tem trabalhado até hoje na minha vida. Tem me moldado de acordo com o seu querer, com a sua vontade. E por isso, irmãos, que quando nós colocamos o nosso casamento na presença de Deus, a nossa família, a nossa vida na presença de Deus, Deus muda, Deus transforma e Deus prospera. E na palavra de Deus, em Mateus 19:6, a palavra do Senhor diz assim: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Quando nós nos casamos, quando nós aceitamos esse desafio de viver a dois, nós não somos mais duas pessoas, nós somos uma pessoa. O que acontece para ele, o que machuca ele, o que dói no coração dele, vai doer no meu coração. O que alegra o coração dele, o que satisfaz o coração dele, vai satisfazer o meu coração. E é assim que nós temos que caminhar. É assim que nós temos que viver, com muito respeito, com muito amor, muita compreensão, muito carinho, para nós conseguirmos manter o nosso casamento, ter um casamento abençoado por Deus e sempre colocar Deus em primeiro lugar em todas as situações das nossas vidas. Não existe mágica. Eu sempre falo que não existe mágica, existe Espírito Santo de Deus. Não é por mim, mas é pelo poder do Senhor que age nas nossas vidas, que age em nós, através de nós, que está dentro de nós.
É por esse poder, por essa grandeza de Deus, que nós podemos dizer, com o coração alegre, com o coração feliz, né? Dizer, eu e minha casa somos prósperos. Eu e a minha casa somos abençoados. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. E eu anotei aqui, amados, né? Além do Espírito Santo, além da presença de Deus, além de colocar Deus na frente, além de pedir orientação para o Espírito Santo, para todas as nossas atitudes, tem algumas coisas que nós precisamos fazer também. O Senhor, Ele está aí para nos abençoar em tudo, mas o Senhor não faz nada daquilo que nós não permitimos Ele fazer. O Senhor não vai agir na minha vida se eu não abrir o meu coração e dizer, Senhor, entra na minha casa, faça morada, Senhor. Entra no meu casamento, Senhor, muda aquilo que precisa ser mudado. Senhor, me dê sabedoria para lidar com todas as situações da minha vida. Me dê sabedoria. A palavra do Senhor diz que a mulher sábia edifica a sua casa. E o homem sábio também. Quando temos a sabedoria de Deus em nossas vidas, tudo se torna mais fácil. Mas existem coisas, amados, que nós precisamos trabalhar em nossas vidas todos os dias. E a primeira que eu anotei aqui é nos comunicar sempre com clareza e com frequência. Não tem como nós viver bem, até mesmo fora do nosso casamento. Mas principalmente no casamento, porque o casamento você vive muito junto o tempo todo. Então, se você não tem uma boa comunicação, se você não tem sempre conversando, falando, se você não é franco com a pessoa que está do teu lado, ele nunca vai saber o que está dentro do teu coração. O Senhor Jesus sabe o que está dentro do nosso coração, porque Ele nos conhece. Mas o nosso cônjuge, ele não sabe o que está dentro do nosso coração. Nós temos que expor, nós temos que falar. Então, ter uma boa convivência, falar com franqueza, com clareza, para que a pessoa venha entender, porque às vezes a gente fala as coisas com meias palavras, não se é entendido, porque você falou com meias palavras. Então, ser sincero, ser honesto, falar com clareza e com frequência. Muitas vezes eu já conversei com pessoas, eu disse, mas você já falou isso para tua esposa? Já falei há muito tempo, mas não adiantou. Mas não adiantou há tempos atrás, continue falando, continue conversando. Minha esposa, meu esposo, tem isso que precisa ser mudado nas nossas vidas. Nós precisamos mudar, porque uma hora aquilo vai ter resultado. Mas a gente fala uma vez só e já quer que a pessoa, né? Não é assim, às vezes acontece, né? Da pessoa não entender, ou não conseguir, ou não, sei lá. Então, a gente tem que ter clareza e frequência na nossa comunicação. A segunda dica, diga ao seu cônjuge que você é grato por tê-lo em sua vida. Gratidão. Hoje, quando o pastor perguntou aqui na frente, se você definisse hoje o culto, qual seria a palavra? Gratidão. Gratidão a Deus, né? Foi essa a palavra que o pastor perguntou, gratidão a Deus. Mas nós temos que ser grato às pessoas, e nós temos que ser grato ao nosso cônjuge. Eu hoje ainda falei, eu sou grata a Deus pela vida do meu esposo, porque é um homem que cuida de mim e da nossa família. Ele está sempre atento às necessidades da nossa família. Então, eu sou grata a Deus pela vida dele, e ele tem que saber disso. Tua esposa, teu esposo precisa saber que no teu coração você tem gratidão por quem ele é. Porque às vezes a gente conversa com pessoas que dizem assim, meu marido não vê as coisas que eu faço. Minha esposa não reconhece o sacrifício que eu faço para manter a nossa família. Porque nós não falamos, nós não colocamos em palavras aquilo que nós temos no coração. Daí a gente pergunta, mas você não agradece? Não, mas eu sou grato, eu agradeço. Mas você já falou para ela ou para ele? Pois é, não falei, mas não precisa, né? Precisa. Nós somos seres humanos, nós não sabemos o que está dentro do coração do outro. Só Jesus sabe. Então precisamos falar. E o terceiro, arranje tempo para vocês dois. Como nós precisamos de ter um tempo.
né, para conversar, para estar junto, para saber o que o outro pensa, o que o outro sente. Nós precisamos ter um tempo para dedicar um tempo para o nosso casamento, para o nosso relacionamento. E o quarto é tirar um tempo para nós. Eu parei, quando eu li, eu parei e pensei, por quê que é tão importante eu tirar um tempo para mim? Quando eu não estou bem comigo mesmo, quando eu não sei o que eu quero, como eu vou estar bem com outra pessoa? Não é? Então nós precisamos tirar um tempo para nós refletir, pensar, orar, falar com Deus, colocar aquilo que, sabe, que vai nos fazer bem. Ter um tempo para nós é fazer com que nós reconheça o que está faltando para a minha vida, o que eu preciso mudar, o que eu preciso consertar. É nesse tempo que eu tiro para mim, lá no meu quarto, sento lá, penso, reflito, ali eu vou descobrindo o que está acontecendo, o que está faltando. Porque se eu não estiver bem comigo, não tem como eu estar bem com as outras pessoas. O quinto item é: entenda que não há problema em discordar. Às vezes a gente pensa que tem que concordar com tudo. Nós não podemos discordar em nada para não causar briga, confusão, né? Não, amados, nós podemos discordar, sim, de algumas opiniões, de algumas decisões, né? Nós podemos fazer isso, mas com sabedoria. Se teu cônjuge chega e diz, olha, eu pensei em fazer isso, ou em fazer aquilo, dessa maneira, ou desta forma, você vai analisar. De repente você não vai achar, mas você pode dizer, olha, não conferiu aqui no meu coração. Acho que a gente devia repensar. Vamos conversar, vamos ver o que pode ser feito. Mas às vezes quando a pessoa chega e fala alguma coisa, a primeira coisa que você faz é explodir, né? Falar palavras grosseiras e ofender, magoar. Mas a decisão correta é, mesmo discordando, e conversar com calma, com amor, com carinho, né? Que tudo se ajeita. A palavra de Deus diz que a palavra branda, ela acalma, mas a palavra grosseira, estúpida, né? Ela causa mais atrito, mais confusão. Então nós precisamos de procurar a ter uma palavra calma, uma palavra branda, que vai acalmar as pessoas e não vai instigar a ira, né, da outra pessoa. O sexto item é ganhar a confiança do nosso cônjuge. Como é importante quando nós temos confiança na pessoa que está conosco, não é verdade? É muito difícil você viver com alguém se você não confia naquela pessoa. Muito difícil. Então nós precisamos eu preciso ganhar a confiança do meu esposo e ele precisa ganhar a minha. Porque sem confiança, a convivência fica muito difícil. Então nós precisamos de fazer isso, fazer com que a pessoa que está conosco confie em nós. E isso vai depender de mim. Para ele confiar em mim, vai depender de mim, né? Então eu preciso trabalhar isso para que ele tenha confiança em mim. O sétimo é: aprenda a perdoar. Aprenda a perdoar. Muitas vezes nós queremos ser perdoados, mas nós não perdoamos. Porque numa convivência, dentro de um lar, por mais tranquilo que tudo possa ser, de repente acontece da pessoa falar alguma coisa que você se entristece, você, né, fica chateado, mas aí você não consegue perdoar. Mas quando eu falo uma coisa que a pessoa fica triste, eu quero que ela me perdoe. Então nós temos que aprender a perdoar coisas, palavras, né? E chegar a dizer, olha, você
eu me entristeci com isso que você me falou. Mas eu quero que você me perdoe, porque eu não quero ficar triste com você. Então, aprender a desculpar, a perdoar, faz parte de um casamento próspero. Trabalhar na beleza interior do outro. 1 Pedro 3, o versículo 3 e o 4. Você pode pôr para nós, irmão, por favor? Tá sem, desculpa. Deixa eu ler aqui, então, essa palavra que eu achei muito importante. Esse versículo que nós temos que aprender a ver a beleza interior e não só a exterior. O 3 e o 4. Diz assim: o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias, de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Então, não é só o nosso exterior, estarmos lindos, todos, né, perfeitos, arrumados, cabelos muito bem feitos, né, muito bonito, mas ter um coração, né? A gente sempre brinca, né, pastor, um coração peludo, um coração rancoroso, né? Um coração amargurado. A nossa beleza, ela tem que vir de dentro para fora. Porque quando Deus nos pega e nos faz nova criatura, Ele limpa nós de dentro para fora. Não é daqui para lá, é de lá para cá. Então, essa é a beleza que nós temos que nos preocupar. Claro que nós temos que cuidar do nosso corpo. Nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo quer um templo cuidado, um templo ajeitadinho, limpinho, né? Mas o templo dele é lá dentro. Então, lá dentro é o lugar que tem que estar mais cuidado, mais preparado. É dentro do nosso coração. O 9. Deixe o seu casamento ser guiado sempre pelo amor. Sempre pelo amor. Devemos agir com amor, sempre, em todo o tempo, em todas as situações. Nós devemos agir pelo amor, não pela nossa emoção, mas pelo amor. 1 Coríntios 3, 4 diz: a caridade, né, que é o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não se folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor. Nós temos que tratar as pessoas com amor, principalmente o nosso cônjuge, tratá-lo com amor. E o 10º é: lembre-se sempre da regra de ouro. Uma regra de ouro para as nossas vidas. Faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você. Faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você. Como é difícil essa atitude de fazer ao outro aquilo que a gente, né, quer que nos faça. É mais fácil, muitas vezes, você ser grosseiro do que você ser generoso. É bem mais fácil, não é? Às vezes. Mas nós precisamos pensar nisso. Como que eu quero que a Dani me trata? Da maneira que eu tratar a Dani, ela vai me tratar. Não é assim?
Nós tratamos as pessoas de acordo com como nós somos tratados. A palavra de Deus em Lucas 6:31 diz assim: E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-los vós também. Amém, igreja? Se nós seguirmos esses conselhos, essas dicas, para ter uma boa convivência, colocar o Senhor Deus na frente, o Espírito Santo do Senhor, para nos dar direção, eu posso garantir para você que está me ouvindo, tanto aqui na igreja como quem está em casa, ouvindo essa transmissão, se você colocar em prática a palavra do Senhor no teu casamento, você vai ter um casamento próspero, você vai ter um casamento abençoado. Eu tenho certeza disso, porque quando eu coloquei Deus novamente, porque eu me afastei, Deus não se afasta de nós, eu me afastei dele. Mas quando eu me voltei para o Senhor, disse: Senhor, me perdoa, eu não quero mais essa vida para mim. Eu não quero mais, Senhor, eu quero uma vida nova, transformada. Quando eu coloquei Deus dentro da minha vida, no centro da minha vida, tudo foi transformado ao meu redor, tudo foi transformado na minha vida. E o meu casamento foi restaurado. Eu tinha um esposo abençoado, muito bom, muito prestativo, mas a gente tinha uma série de problemas que não vem ao caso, comentar aqui nessa noite, mas como nada nesse mundo é perfeito, havia muitas imperfeições, mas o Senhor entrou. E o nosso Deus, ele é um Deus perfeito. O nosso Deus é um Deus que faz o impossível nas nossas vidas. O possível nós fazemos, o impossível nosso Deus faz. Eu quero convidar a igreja a se colocar em pé para nós falar com Deus. Eu não sei o que você está precisando da parte de Deus para a tua vida, para o teu casamento. Eu não sei o que você está buscando do Senhor, qual área, você precisa que o Senhor entre, que o Senhor faça algo, que o Senhor transforme, mas você e Deus sabe. E se o Senhor nessa noite trouxe esta palavra, direcionou essa palavra para a igreja, é porque Ele está trabalhando nas nossas vidas. Ele quer mudar algo em nós. De repente nós possamos pensar: não, mas está tudo certo, está tudo ok. Mas pare, analise, comece a pensar o que realmente está acontecendo, como realmente você está vivendo, qual é a verdade lá no teu coração. Porque, amados, viver na aparência até é possível, enganar as outras pessoas, As pessoas olham e dizem: não, está tudo certo, olha que família abençoada, que família linda, olha que casal. Mas lá dentro, nós sabemos a verdade, a nossa realidade, é nós que conhecemos. Então, coloque na presença do Senhor.